Fala, pô, vocês tá bom? Ó, vocês me pediram para gravar um vídeo utilizando Strategy em um projeto Spring. É exatamente isso que a gente vai fazer hoje. Então, bora pro código, porque hoje o negócio aqui é rápido. Então, meu nome é Vitor Hugo, bem-vindos ao The Digital Bricklayer e bora codar, povo. Seguinte, meus pedreirinhas e minhas pedreirinhas digitais. Temos aqui um projeto Spring vazio, com nada. Só coloquei as bibliotecas do Spring e as dependências default dele. E a gente vai fazer o seguinte. Só recapitular um pouquinho, vou deixar no vídeo aqui o que é o padrão Strategy. A gente vai ter dois tipos de algoritmo, onde a gente não quer ficar fazendo infiel para tipo, se tal atributo a gente utiliza o algoritmo tal. Se tal atributo a gente faz o algoritmo tal. Isso não tem nada contra if, else. Isso é para organizar o projeto. Isso é padrão de projeto para organizar, para ficar mais fácil de entender o código. Isso não é para criar barreiras para quem está começando. Esses padrões de projeto existem porque eles organizam os projetos. Então, bora para o código que eu não vou ficar justificando isso mais não. Ó, seguinte, vamos criar aqui duas classes. Primeiramente, a gente quer criar um controller aqui, então vai ser nosso, vamos chamar aqui de, sei lá, algoritmo controller. Vou marcar ele aqui como um REST controller, vou marcar ele aqui como um REST, só mapear ele, ó, sempre em versões das APIs de vocês, algoritmo. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai ter um post mapping, na rota ver um algoritmos e a gente vai retornar alguma coisa? Talvez a gente retorne, mas por enquanto vai ser public void mesmo. A gente vai receber e processar o algoritmo. Receber, processar. Então a gente vai também receber aqui no post mapping, eu até falei errado, a gente vai receber uma variável aqui, que vai ser o nome do algoritmo. Lembrando que isso aqui, a gente está recebendo um negocinho que chama path variable. Como é que a gente faz isso aqui dentro do Spring com Java? Path variable, nome da variável que a gente deu aqui na rota, tá bom? Que aí o Spring vai conseguir fazer bind da variável que a gente passar para a variável que veio na rota. Isso aqui para a gente vai ser um algoritmo e por enquanto é isso, pessoal. O que a gente tem que fazer aqui? Dependendo do algoritmo que a gente receber, a gente vai chamar o algoritmo preguiçoso e dependendo do algoritmo que a gente receber, a gente vai chamar o algoritmo rápido ou eager. A gente vai trabalhar com essas duas coisas hoje, com esses dois conceitos. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos criar primeiro esses algoritmos. Primeiramente, vamos criar uma classe base que é uma interface algoritmo base. O que tem nessa classe aqui? A gente precisa de duas coisinhas nessa classe. A gente precisa descrever qual que é o nome desse algoritmo que a gente está criando, qual que é e o que esse algoritmo irá fazer, tá bom? Então, vamos colocar aqui dois métodos. Primeiro, void run, ou vamos colocar executa, né? Melhor, pode executar. E a gente vai colocar aqui também o nome desse algoritmo. A gente precisa de pelo menos dois algoritmos para usar o strategy, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vou criar uma classezinha aqui, na verdade é um enum. Eu vou colar aqui só para acelerar o passo. A gente tem um algoritmo que é jump alg e um lazy alg. Eu vou trocar esse jump alg aqui para eager, fica melhor. Dentro da nossa classe, a gente precisa de um meio para descrever que tipo de algoritmo é. Como é que a gente pode enforçar isso? A gente vai ter vários algoritmos estendendo essa classe. Como eu quero que isso aqui tenha um atributo default, aqui, vamos criar um métodozinho aqui para ele, void getName. Porque eu quero retornar de fato o nome desse algoritmo. Deixa eu parar de misturar português e inglês. Porque aqui não vai ser nem void, eu vou retornar algtype. Porque vocês vão entender mais para frente por que a gente precisa desse nome desse algoritmo aqui, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A gente já tem nossa classe base aqui. A gente precisa fazer agora é criar de fato os dois algoritmos que a gente tem aqui para a gente usar strategy. Então vamos criar essas duas classes aqui. Vamos criar aqui, ó. Vamos criar uma classe de service, tá? Eu vou fazer o seguinte. Vou chamar aqui de eager alg service, que essa classe ela vai estender algoritmo base, algoritmo deve estar escrito errado. Vou implementar esses métodos aqui. Ó, dentro de algtypes, o que a gente precisa? A gente precisa retornar qual que é esse algoritmo. Então, vou pegar aqui, ó, algtypes. Esse aqui é o eager. E a gente só vai fazer isso aqui, ó, salt. Estou executando o algoritmo eager. A gente vai fazer a mesma coisa para outra classe, que é o lazy. Então, lazy algoritmo. A gente pode fazer só isso aqui, né? Lazy alg service, só para manter o padrão. Vamos implementar o algoritmo base. Vou implementar aqui os métodos que ele está pedindo. Fazer um salt rapidinho aqui, ó. Estou executando algoritmo lazy. Vamos só retornar o nome certinho aqui agora, porque a gente precisa retornar esse nome. Pronto. A gente já tem as nossas duas estratégias concretas criadas. Quem não assistiu o vídeo de estratégia, assiste. Eu deixei linkado aqui, porque vocês precisam assistir ele para entender o que eu estou fazendo aqui. Eu estou pegando o padrão de projeto e simplesmente aplicando ele com Spring. Então, eu já tenho minhas duas estratégias separadas em suas estratégias concretas. Eu tenho a minha estratégia abstrata, que é essa classezinha aqui. O que a gente tem que fazer agora?
Quando o usuário passar aqui o nome, e aqui não é uma string mais, aqui tem que ser o algtypes que ele tem que passar. Quando ele passar o nome aqui para a gente vai ter que invocar o algoritmo certo, porque a ideia é fazer isso aqui, não é fazer isso aqui, ó, if, sei lá, se algoritmo for igual algtypes lazy, a gente vai lá e chama o algtypes lazy. A ideia não é essa. A ideia é dar get em um map que contenha os algoritmos e simplesmente chamar o método executar, porque a gente vai estar abstraindo as estratégias, deixando o código um pouquinho mais limpo. Então vamos lá, como é que a gente pode fazer isso aqui? Primeira coisa, vocês sabem que a gente consegue fazer injeção de dependências dessa forma, né? Eu poderia vir aqui e fazer isso aqui, ó, eager service, estou fazendo injeção. Pronto, eu posso fazer esse tipo de injeção? Pode. Percebam que essas duas classes, elas estendem a mesma classe. Elas implementam a mesma interface. Então, lembrando aquele princípio de programa para interface, o que a gente pode fazer aqui que o Spring nos permite? Quero fazer a injeção de uma lista de algoritmo base, que vai ser algoritmos. Aqui dentro, eu vou ter todos os algoritmos que estendem essa classe, que implementam essa classe. Isso é uma coisa que o Spring nos permite fazer. O que está faltando fazer aqui? É o seguinte, vamos sobrescrever o construtor dessa classe, porque eu não gosto de fazer injeção por field, eu prefiro fazer injeção por dependência. Então, vamos colocar aqui, vamos criar generate, construtor, meu atalho do teclado não está funcionando por algum motivo. Eu vou tirar isso aqui daqui, porque não é o objetivo. A gente vai receber os algoritmos e eu quero colocar isso no mapa, no map. Por quê? Porque quando eu pegar o nome do algoritmo, eu vou fazer isso aqui, ó, map.get, nome do algoritmo, ponto, executa. O código fica muito mais limpo dessa forma, porque a gente está usando alguns recursos. A gente está usando strategy e a gente está sendo malandro com injeção de construtor. Porque em vez de injetar field a field, eu estou injetando a classe base. Então, eu peguei a lista deles. Como é que a gente pode construir esse map? Vamos construir aqui primeiro. Hashmap de algtype. E a gente coloca aqui a interface, algoritmo base. Vamos colocar aqui services. E a gente tem que inicializar isso aqui, porque se a gente não inicializar, vai estar nulo. Então, como é que a gente pode fazer isso? Vamos fazer um pouquinho de mágica. Vamos fazer isso aqui, ó. Vou pegar aqui algoritmos.forEach, alg. E o que a gente vai fazer aqui? Services.put, a gente vai preencher o mapa de fato. Então, aqui eu vou pegar aqui alg. Pegar o nome dele e vou passar o algoritmo de fato. E eu vou fazer isso para todos os algoritmos que apareceram aqui. Então, dessa forma, eu preenchi o mapa com essas duas classes aqui. De novo, sendo um pouquinho malandro, com injeção de dependência. Então, quando chegar aqui a execução do usuário pedindo para executar o nosso algoritmo, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, services.get, algoritmo, escrito errado ainda, ponto, executar. Percebam que não tem if, não tem else, não tem else if, só tem um código que você bate o olho e você vê que, dado um algoritmo que foi passado, eu vou pegar uma estratégia, ou seja, eu vou pegar um códigozinho, um pedaço isolado, e vou mandar executar. Isso aqui funciona por quê? Porque eu estou usando o padrão strategy novamente. Isso aqui é uma estratégia concreta. Isso aqui é outra estratégia concreta. Algoritmo base é uma estratégia abstrata. Então aqui eu estou fazendo uso de vários conceitos simplesmente para deixar o código mais legível, mais fácil de dar manutenção. Isso não é para complicar. Vamos executar o algoritmo que vocês vão perceber o que eu estou fazendo. Ó, vamos lá, povo. Seguinte, esquecemos de fazer um negócio aqui. Como essas classes estão sendo injetadas pelo Spring, a gente precisa marcar elas com uma @service, senão a injeção de dependência não funciona. Cometi um lactovacilos. Bom, é isso. Vamos colocar de pé aqui. Esperar nosso servidorzinho subir. Se eu inicializar a variável aqui do map também, vai dar no pointer, né? Cabeção. Vambora. A gente vai fazer, ó. Estou batendo no serviço aqui, no caminho algoritmos, passando o igual. Eu preciso que esse algoritmo seja executado. Tá, como tá void, não vai retornar nada. Eu vou bater aqui, deu 200 ok. Vamos ver aqui o que aconteceu aqui. Ó, estou executando o algoritmo eager, que foi justamente a estratégia concreta que a gente criou. Lembra que a gente criou duas estratégias aqui. Uma eager e outra lazy. E a gente só está aplicando isso dentro do Spring. Sendo um pouquinho malandro com injeção de dependência e sendo um pouquinho mais inteligente para criar um hashmap mapeando esse serviço, para que a gente não fique criando if-else no código. De novo, não tem problema criar if-else no código, é só uma forma de padronizar o projeto para que ele fique mais fácil de ler. É mais fácil você bater o olho numa linha de código do que você entender 10 linhas de if-else.
Vamos pegar outro tipo de algoritmo aqui que ficou faltando testar, o lazy. Vamos mandar ele aqui. Vamos torcer para nossa API não estar dando 200 para erro. Ó, estou executando o algoritmo lazy. Então, funcionou o que a gente fez. Então, pessoal, só para recapitular. Deixei o vídeo do padrão de Project Strategy, que a gente fez num mundinho à parte, ali, numa aplicação sem Java EE, sem Spring, Java puro. Peguei o conceito do Strategy, que é, se eu tenho mais de uma forma de fazer algo, eu consigo criar estratégias para fazer esse algo, que foi o meu caso do Eager algoritmo e do Lazy algoritmo. Então, a gente pegou isso, criou uma super classe, uma super interface aqui no caso, que tem os métodos base, que é executar, que é o padrão dos dois algoritmos, e o método de retornar o nome. Então, são duas estratégias concretas que a gente tem. A gente também criou a nossa classe, que é a estratégia abstrata, que foi a classe, a interface que segura esses dois métodos. Implementamos nossas estratégias e o que a gente fez foi, na injeção de dependência, a gente colocou o Spring para falar, olha, me dá todas as classes que você está gerenciando por injeção que estendam, que implementem essa interface. E o Spring retornou uma lista dessas classes para a gente. Isso é uma funcionalidade que o Spring consegue fazer para a gente. Que gestão de dependência consegue fazer para a gente. A partir disso, a gente mapeou o nome do algoritmo para a classe instanciada que o Spring está gerenciando, por PIN que o Spring está gerenciando. Quando eu mandei o nome do algoritmo, o que a gente fez foi, a gente deu get no map, pegamos o algoritmo e mandamos executar. Como tem a mesma interface, a mesma nomenclatura de métodos, a gente consegue fazer isso. De novo, isso é para deixar o código mais legível. É mais fácil ler map.get nome do algoritmo.executa do que ler uma classe que tem 10 if else. Não tem nada contra if else, tá? Não comecem com isso. É só uma forma de deixar o código mais legível, é mais fácil de dar manutenção. Padrão de projeto é para isso. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Se vocês gostaram, deixa o like no vídeo, comenta próximos temas que vocês querem ver. O pessoal me pediu vídeo de Reflection, estou fazendo. Eventualmente eu posto aí, mas Reflection é um assunto que eu sou muito fã. Mas eu vou explicar para vocês, porque é necessário, que tem muita coisa dentro do Java que funciona em cima de Reflection, tá bom? Então, no mais é isso, pessoal. Meu nome é Vitor Hugo, bem-vindos ao The Digital Bricklayer.